Muito bem, gente, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no nosso queridíssimo A Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão que sempre a gente diz que quando entra se sente no verdadeiro sertão, aquele sertão romântico, aquele sertão gostoso, aquele sertão em que Luiz Gonzaga falava no luar do sertão, sua primeira música, né? E inspirava as pessoas para as coisas simples da vida. Isso aqui são as coisas simples da vida. A comida maravilhosa, 70 pratos quentes, outros tantos frios. As moças, as pessoas que nos atendem, espetacularmente vestidas de acordo com o sertão. A decoração, onde cada lugar que você olha, você vê que houve um cuidado especial em se fazer uma decoração que lembrasse exatamente as coisas do sertão. Então eu tenho sempre um prazer enorme de receber os meus convidados aqui nesse ambiente. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que fugiu, andou por São Paulo, largou a gente, vinha muito aqui ao nosso programa, mas agora eu não deixo de pegar no pé dela de novo, porque ela está de volta, a economista Luciana Caetano. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, é sempre um prazer conversar com você, Geraldo. Como vai você? Estou ótima, estou bem. Conta para mim como foi São Paulo, o que você foi fazer em São Paulo? Em São Paulo eu saí para o doutorado, passei 1 ano e meio, estou de volta. Meu doutorado é em desenvolvimento econômico pela Universidade, pela Unicamp, e minha área de pesquisa é economia social e do trabalho, né? De um certo modo, a minha passagem pela Secretaria de Estado de Trabalho deu uma contribuição, porque é uma experiência que você incorpora ao teu projeto de pesquisa, sem sombra de dúvida. É verdade. Agora, qual foi a especialidade que você se doutorou? Não, a minha área de concentração é economia social e do trabalho, mas o doutorado é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Nesse país que está vivendo este momento econômico, como é que você imagina desenvolvimento econômico agora? Olha, a gente está um tanto paralisado em função de uma crise política que tem desdobramentos sobre a economia e com reflexo sobre a geração de emprego, sem obviamente, né? Agora, toda economia, seja a economia internacional, as economias nacionais, elas são cíclicas e elas têm fase de prosperidade, claro, fase de retrocesso. A gente aí está numa fase de, não sei se retrocesso, mas há uma certa paralisia, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente deva estar se recuperando e, quem sabe, retomando novamente o nosso ritmo de crescimento. Nada é sem volta. Não, claro que não. Claro a economia é cíclica, isso é óbvio. Muito então, bem, mas o que é que na crise atual, como é que você definiria essa crise? Ela foi consequência da crise política ou a crise política é consequência dela? Não, claro que a crise política é o que acaba Provocou. desencadeando tudo. Só para você ter ideia, a gente conseguiu lidar com a crise financeira de 2008. A economia brasileira não cresce em 2009, a taxa de crescimento foi zero, mas em 2010 a gente cresce acima de 7% já. E a economia brasileira continua crescendo até 2013, 2014, já a taxa de crescimento já é bem menor. Com o final com o resultado da eleição em 2014, se instala uma crise de grande proporção, e é política, fica muito óbvio isso, um resultado de urna não aceito, obviamente, e um boicote ao governo, seja pela classe empresarial, seja pelo grupo de oposição, que não era pequeno, que vai crescendo, porque também a presidenta, independente de qualquer coisa, eu acho que tem uma dificuldade do diálogo mesmo, e isso, de um certo modo, dificultou essas negociações no Congresso Nacional e, consequentemente, isso reverberou sobre a economia nacional. É verdade. Agora, na hora em que uma crise de tamanhas proporções acontece, como é que os economistas, a cabeça dos economistas funciona em relação a... Nós temos que partir para a recuperação, nós temos que partir para a remodelação do modelo econômico e político do país. Para o que nós devemos partir? Na sua concepção? Tá, tudo bem. Primeiro que todo economista, ideologicamente, tem uma posição política. Claro, e isso, obviamente, influencia o que ele vai defender diante de uma crise. O problema não estava no modelo econômico. O que a gente está vivendo hoje é uma dificuldade de encaminhamento de questões básicas. Aí você tem problemas diversos. Tem problema na Previdência, tem problema de infraestrutura, você tem de encaminhamento de coisas básicas. E aí, em função disso, você cria uma expectativa negativa que dificulta o crescimento dos investimentos, que, por consequência, vai impactar sobre a taxa de emprego no país. Então, não é o modelo que está errado. A gente precisa somente fazer os encaminhamentos que têm que ser feitos para retomar esse crescimento. Agora,
O Brasil apostou em 2 setores já para retomar o crescimento econômico lá no início dos anos 2000, que era um modelo de redistribuição de renda focado, de um certo modo, na construção civil e na indústria automobilística. E houve um esgotamento disso, porque você não cresce indefinidamente, nenhum setor cresce. Eu acho que a gente pegou um pouco e não tem investido um pouco mais na infraestrutura, e numa infraestrutura não ela centralizada, mas uma infraestrutura que contemple todo o território nacional para você desconcentrar a indústria nacional, hoje em grande parte concentrada no estado de São Paulo, nas regiões sul e sudeste particularmente. E enquanto essa concentração ela existir, vai dificultar muito uma dinâmica, de modo que na hora que uma região ou um setor estiver ruim, você tenha capilaridade para conseguir chamar os outros para manter a mesma dinâmica, o mesmo nível de crescimento nessa economia. E você verifica que essa má distribuição daquilo que você colocou, ela ocorre também em diversos outros setores, como, por exemplo, a diversificação energética, de distribuição energética, que é diferenciada também em todo o país. Sim, sim. Mas é importante também compreender que essa concentração ela é histórica e ela já houve, inclusive, uma redução, acho que a partir da década de 70, você tem um pouco de uma desconcentração, tanto da atividade industrial quanto do PIB do país, mas aí continua muito concentrado. A proposta de você alocar mais recurso no gasto social, de um certo modo, reduzir um pouco as disparidades regionais e sociais, mas ainda continua muito elevado o nível de concentração, mas eu acredito que uma saída para o Brasil hoje seria uma redefinição da estrutura produtiva descentralizada pelo território nacional. Essa seria a grande sacada. Obviamente que isso é um projeto ousado que implica numa parceria entre as 3 esferas de governo, Estado nacional, os estados subnacionais, estados e municípios. Só que isso incomoda a quem concentra hoje a atividade produtiva no país, particularmente a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Então, isso implica uma briga no Congresso, uma briga política. Não é uma briga política. Perfeito. Você é a favor, por exemplo, de que houvesse uma nova forma de distribuição de produção, que resultasse também numa nova forma de distribuição de renda, através, digamos, do incentivo à formação de cooperativismo, de associativismos e de APLs pelo Brasil afora? Não, com certeza. Agora, antes disso, é importante que haja investimento na infraestrutura produtiva para você dar condições competitivas a essas unidades de produção. Lógico. Não adianta eu incentivar a formação de cooperativas e de associações se eu não criar uma infraestrutura produtiva que facilite o fortalecimento dessas cooperativas nos estados e nos municípios. Perfeitamente. Sobretudo no que diz respeito à verdadeira locação delas, eu diria a vocação de cada região, mas sobretudo um negócio que o Brasil não tem, que é impressionante isso, que se chama logística, né? Não há logística para escoamento dos produtos. Pois é, e um dos critérios que define a escolha dos investidores para a realização do investimento é exatamente essa infraestrutura. Exatamente. Se eu não tenho uma rede, uma estrutura produtiva organizada, essa cadeia produtiva não está organizada, de modo que eu saiba onde comprar e onde vender. Perfeito. Se eu não tiver como escoar essa produção facilmente, e aí a gente tem um gargalo aqui, no caso, a estrutura portuária, que é muito frágil. Se você não tem essa cadeia muito bem organizada, o que vai estimular a atração desses investimentos? Nada. Então, o incentivo fiscal ele é hoje insuficiente para você atrair investimento, considerando que você pode vender por internet. Então, não precisa estar um local para vender o meu mercado consumidor. Perfeito. Eu preciso ter, sobretudo, uma estrutura produtiva de escoamento que facilite exatamente a produção e a distribuição dessa riqueza. Bom, se nós formos, então, minorar geograficamente esse assunto, nos colocarmos no nosso estado de Alagoas, nos parece que o estado de Alagoas tem uma posição beneficiada geograficamente para que possa vir a ter uma logística interessante? Olha, é porque quase todas as capitais no Brasil, elas pegam aí o litoral, né? Então, sim, mas não só em questão de porto. Então, isso é muito relativo, porque você pega o estado de São Paulo que está lá na ponta e conseguiu criar uma estrutura e se tornar atrativa, criando grandes conglomerados e cadeias produtivas organizadas. E mais ainda, o que esses estados contam é com a produção científica, que também incentiva os investimentos. Sem dúvida. Então, nesse sentido, eu não sei se a gente tem esse privilégio todo, porque se você comparar, por exemplo, onde é que está o centro de pesquisa, não é no estado de Alagoas. Então, isso cria uma desvantagem competitiva muito grande em relação aos estados das regiões sul e sudeste. Agora, me diga uma coisa, você foi diretora da Secretaria de Trabalho aqui no estado. Superintendente, né? Superintendente.
Você conhece bem essa questão do emprego, do desemprego, daquilo que move a empregabilidade ou não? Até que ponto a falta de produção gera essa desempregabilidade? Olha, o nível de ocupação em uma região ela é definida pela estrutura produtiva, porque é a estrutura produtiva que define as ocupações. O que eu defino como ocupação? Por exemplo, você pega um setor dinâmico que contrate pessoas com salários altos e para funções específicas com grande nível de capacitação. Perfeito. Quando você vai pegar esses setores mais dinâmicos, eles não estão no Nordeste, né? No máximo, você vai encontrar alguma coisa em Pernambuco ou na Bahia, mas estão concentrados nas regiões sul e sudeste. Qual é a nossa estrutura hoje? A grande parte da nossa estrutura hoje de empregabilidade está concentrada no setor de serviço e um pouco na agricultura, e essa agricultura que tem uma relação com a indústria, que é o setor sucroalcooleiro. E o setor público. Então, você não tem uma indústria, tirando o setor sucroalcooleiro e a indústria química, você não tem uma indústria diversificada com capacidade de se renovar e gerar, inclusive ter uma relação estreita com o setor de serviço. Perfeito. E aí isso nos dificulta muito o nível de crescimento. Então, o que acontece com o estado de Alagoas? Você tem um ciclo sazonal, de modo que o quarto trimestre de cada ano, ou o terceiro quadrimestre, você tem sempre um nível de contratação acima da média nacional, e quando você vai para o primeiro trimestre de cada ano, fica muito abaixo da média nacional, claro. Porque você tem aí 30 mil pessoas que são empregadas e desempregadas automaticamente de uma ponta a outra. E a gente não tem uma estrutura produtiva diversificada e dinâmica capaz de compensar essa sazonalidade do setor sucroalcooleiro. Não só a sazonalidade, mas também o tipo de trabalhador que você tem. O tipo de trabalhador, exatamente. Você pega o nível de remuneração, só para você ter ideia hoje, a renda per capita, domiciliar per capita do estado de Alagoas corresponde a 54% da média nacional. Você imagina o que é isso? E aí, junto com Piauí e Maranhão, são os 3 estados mais pobres do ponto de vista da renda. Perfeito. Você pode ter riquezas naturais, você pode ter, culturalmente você pode ter, mas do ponto de vista da renda somente, a gente está numa situação muito desvantajosa. E quando você tem esse gargalo, fica muito difícil você, inclusive, atrair investimentos de grande porte, porque esse mercado consumidor tem limitações. Claro. Entendeu? Claro. E a renda é concentrada, a gente sabe disso também. Perfeitamente. Quando você vai pegar, por exemplo, a distribuição do Bolsa Família, você vai ver a percentual de famílias concentradas aqui, compara com a região sudeste, você vai ver que a pobreza está concentrada no Nordeste. Sem dúvida. E isso dificulta muito, inclusive, a atração de investimentos para setores que são dinâmicos e ousados e que precisam de uma cadeia produtiva organizada. E esse é um assunto que eu quero desdobrar no segundo bloco. Você deixa eu ir lá? Deixo sim. Me dá uma raiva de interromper. Que a gente está num passo assim tão gostoso, tão bom, mas tem que interromper. Sim. E vamos falar de estudo, vamos falar da UNIT, a ex-FITS, que é hoje o Centro Universitário Tiradentes, que é espetacular, que tem um campus maravilhoso, que só tende a crescer, está crescendo cada vez mais, já está lá no Benedito Bentes também. Os seus cursos de graduação são todos muito bem cercados por um amparo laboratorial, que isso é muito importante. Não adianta você só ficar na teoria, você tem que ir para a prática também. O curso de medicina já está dando o que falar, inclusive com esse amparo laboratorial e científico, isso é muito bom. E os seus cursos de pós-graduação vem buscando exatamente o que a gente vinha conversando, minha querida Luciana Caetano, que é a possível empregabilidade. Então, são cursos de pós-graduação visando as possibilidades de empregabilidade, porque senão não adianta. É a colocação do cidadão que estuda e que precisa ir para o mercado. O Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento da Teto Engenharia e da Rava, e que é o nome está dizendo, em Riacho Doce, que é interessantíssimo, porque ele tem 303 apartamentos e todos os 303 apartamentos têm vista para o bar. E tem um trabalho, um equipamento de saneamento básico que permite que nenhum dejeto vá para o mar. Pelo contrário, eles são reaproveitados para a limpeza do próprio empreendimento e por aí vai. Muito interessante. O Ecoprime, a gente falou em limpeza, a Ecoprime, você pega o seu carro e leva numa loja chamada Ecoprime, ali na rua Deputado Zé Lage, logo depois do Palato, você diz, quero lavar meu carro, quero
Ele sai como se tivesse saído de fábrica. Eles gastam meio litro de água, só meio litro de água. O resto é com eles. O que eles fazem eu não sei. Eu só sei que sai uma beleza o carro, uma beleza mesmo. Você quer acompanhar a evolução do gás natural, que hoje a gente chama de gás encanado, saber as diversas aplicações? Há uma loja chamada Algás Conforto, ali no espaço Estela Maris, que tem várias lojas, que não te vende nada. Você vai lá só para tirar uma dúvida sobre se tem gás na sua porta, se não tem, se a sua conta veio certa ou veio errada, e conhecer as diversas aplicações do gás encanado lá. O ofurô do gás encanado, o micro-ondas, a luz, a energia elétrica, porque o gerador é de gás encanado também. Enfim, várias coisas, vale a pena você conhecer. Conhecimento sempre é bom para que a gente tenha aplicabilidade no futuro. Voltamos já.